Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje vamos dar um giro por Portimós e pelas grutas de Miradouro. Vamos também descobrir tudo sobre bonsais e ainda estar à conversa com Papas da Língua, uma das bandas brasileiras mais queridas do público. O seu giro começa agora. Portimós é uma vila portuguesa pertencente ao distrito de Leiria, com cerca de 6.000 habitantes. Um dos locais a visitar é, sem dúvida, o seu castelo. O Ex-Libris de Portimós é o seu castelo e hoje viemos visitar este espaço que encanta os turistas e não só. Erguido sobre um outeiro, em posição dominante sobre a povoação, o seu nome está ligado ao de Dom Fuas Roupinho, imortalizado nos versos de Luís de Camões e na lenda da Nazaré. Em 1305 é dado o primeiro foral a Portimós. Dom Dinis oferece o castelo à sua esposa, a Rainha Isabel. E não podemos esquecer do papel importante mesmo de Portimós, que eu penso que os 17.000 visitantes que visitam aqui o castelo, também é porque a consolidação da independência de Portugal deu-se com a partida dos soldados daqui do castelo até ao campo de São Jorge, onde se deu a Batalha de Aljubarrota. E pronto, quando falamos da Batalha de Aljubarrota, não podemos deixar de consolidar que foi aqui que partiram para lá. Esta é uma obra arquitetónica de características singulares que acumulou ao longo dos séculos influências militares, góticas e renascentistas, assentes numa estrutura pentagonal com torreões de reforço nos ângulos. Os dois torreões que compõem a fachada principal são ornamentados por duas cúpulas piramidais com acabamento de cerâmica de cor verde. É sem dúvida um local maravilhoso para visitar. Hoje, como conhecemos o castelo, talvez não fosse muito diferente do século XV, como foi considerado Património Nacional em 1910 e teve a forte intervenção de restauro em 1940, até finalizado, demorou uns anos, foi até os anos 90. E pronto, o que hoje temos, podemos ver o grande forte, que ele é de pedra, e não podemos esquecer do Camões, quando ele escreveu que Vila Forte é forte não só pela imponência dele, mas também porque era conhecido Porto de Mós, vem aquele mito que vem da mó, da pedra, da força. A elaboração do levantamento arqueológico e etnográfico do concelho de Portimós levou à criação deste Museu de História Natural pela imperiosa necessidade de salvaguardar o que restava de um valioso património, disperso por toda a parte, abandonado e sujeito a perdas irreparáveis. Aqui podemos encontrar fósseis marinhos e terrestres, algumas pedras trabalhadas do castelo, peças de cerâmica, mós de pedra, um tear e muitos outros objetos e vestígios dos nossos antepassados. Agora que já visitamos o castelo de Portimós, vamos dar um giro até às grutas de Miradouro, que são bem pertinho daqui. O nosso passeio continua pelas maiores grutas de Portugal, as Grutas de Miradouro. Esta autêntica catedral subterrânea merece sem dúvida uma visita. É um lugar maravilhoso de características muito especiais e raras. Com 11 km de extensão conhecidos, 600 dos quais visitáveis, a gruta foi descoberta em 1947 e aberta ao público em 1974.
Integram um restaurante, oferecendo a possibilidade de fazer uma refeição no interior da gruta a 80 metros de profundidade. Também é possível ficar alojado nas casas da gruta. Faça uma fantástica viagem pelas entranhas da Serra da Aire e aprecie formações únicas numa das 7 maravilhas de Portugal, as Grutas de Miradouro. Adorámos conhecer Porto de Mós. É sem dúvida um local a visitar. Já sabe quais são as nossas sugestões. Agora só tem de aproveitar. Todos nós sabemos que os bonsais são árvores especiais e que precisam de alguns cuidados. E por isso mesmo o Giro veio hoje fazer um workshop e descobrir mais sobre a sua história. A palavra bonsai significa árvore em vaso e foi na China que foram criados os primeiros. Hoje em dia podem ser encontrados de vários tamanhos, sendo que a maioria fica entre 5 e 80 centímetros. As primeiras aparições do bonsai no Ocidente datam de 1978 na Feira Mundial em Paris e de 1909 em Londres. Porém, foi só após a Segunda Grande Guerra Mundial que a arte se começou a difundir na Europa e Estados Unidos. Contrariamente ao que muita gente pensa, bonsai não é uma espécie de árvore anã. É um conjunto de técnicas horticulturais e esculturais através das quais se consegue criar uma árvore à imagem das existentes em tamanho real, mas vivendo num vaso de reduzidas dimensões. Quais são as características de um bonsai? É uma planta ou um arbusto que está na flora natural e que nós o queremos transportar para um vaso pequenino e por isso vamos cortar, fazer formas e isso é que caracteriza o bonsai. E quanto tempo vive? Vivo o que a senhora quiser, pronto. Ele pode viver 300, 400, 500 anos. É verdade que tem elevados requisitos nutricionais de luz e rega, necessitando para a sua manutenção de produtos específicos desenvolvidos para o bonsai. Esta é uma planta que necessita de alguns cuidados específicos. Pode-me falar um pouco sobre eles? Precisam de 3 horas diárias de sol. O sol da manhã ou o sol do fim da tarde. Precisa de ser regado quase todos os dias, no verão todos os dias mesmo, porque assim, o principal do bonsai é a raiz e por isso no verão precisa de ser molhado todos os dias. Precisa de vitamina, adubo e outros cuidados. Neste momento estamos a tirar algumas folhas, digamos 60% de folhas aqui desta parte do bonsai, porque como vamos cortar algumas raízes aqui em baixo, o bonsai precisa de ser compensado. Ao adquirir o bonsai, deve primeiro ter em conta o local onde o tenciona localizar. Após trazer a planta para casa, inicie um bom plano de adubação e deixe que o bonsai se ambiente. Depois, passado 2 anos, transplante-o. Limpa a terra das raízes, corta as maiores, tira algumas folhas e faça o transplante. Quase a finalizar, coloca terra nova, vitaminas e regue-o. E no fim, tem o seu bonsai como novo. Já finalizamos o processo. Agora, após o transplante, temos de ter alguns cuidados. Como, por exemplo, não pode apanhar sol, nem vento, tem que ficar num sítio resguardado, mas com alguma claridade. E durante o mês tem que fazer vitamina de 8 em 8 dias. Como vê, é muito fácil. Não nos podemos esquecer que o vaso funciona para o bonsai como uma moldura para um quadro. Ele deve realçá-lo sem o abafar, devendo estar em harmonia com o estilo e a espécie.
No Ocidente, o cultivo do bonsai como passatempo desenvolveu-se bastante nos últimos 200 anos e hoje em dia estas pequenas árvores já estão espalhadas por todo o mundo. Não pode perder já a seguir Papas da Língua.